Boa tarde, queridos amigos e amigas da Academia Paulista de Direito e queridos amigos e amigas do Portal 247. Nós vamos começar hoje o programa Direito e Democracia. Nesse programa, nós vamos discutir vários temas ligados à justiça, ligados à segurança, ligados aos temas atuais do direito, não é? Em tudo aquilo que ele tem relação com o tema da democracia. A Constituição de 1988 trouxe várias inovações para o direito brasileiro. Dentre essas inovações, nós tivemos a instituição bastante séria de um novo rol de direitos, deveres e políticas públicas. Todos eles integrados por meio dos valores que a Constituição brasileira de 88 afirmou com bastante seriedade. Mas a pergunta que até hoje remanesce é: será que os profissionais do direito estavam habilitados ou ainda estariam ainda hoje habilitados a levar esses direitos à efetividade? Será que a sociedade brasileira é capaz de movimentar-se no sentido de levar a sério e tornar efetiva, tornar eficaz a Constituição de 1988? É por isso que nós vamos discutir vários temas atuais do direito e da justiça. Nós vamos fazer isso de forma bastante didática, bastante simples, e buscando, sobretudo, identificar problemas, mas trazer também soluções. E para isso a gente vai ter muitas conversas, não é? Vamos ter aulas aqui importantes e, sobretudo, entrevistas com figuras que são especialistas nesses temas e que vão nos ajudar a pensar coletivamente nessa relação bastante tensa, mas bastante cheia de energia e de bastante potencial, que é a relação entre o direito e a democracia no Brasil e nas relações internacionais. Hoje, nós vamos iniciar com uma série de programas cujo tema será a segurança. A grande indagação que a gente faz é: será que a segurança pública brasileira é uma segurança que dá a todos os cidadãos e a todas as cidadãs as garantias que merecem ter dentro dessa estrutura constitucional? Será que esse modelo de segurança não é um modelo de segurança ultrapassado e, sobretudo, vinculado aos aspectos coloniais do Brasil, aos aspectos da história autoritária do Brasil e mesmo à cultura da escravidão, a cultura de um trabalho sem dignidade que faz parte marcante da nossa história? E, se isso é verdade, né, quais são as propostas que nós temos para mudar o nosso modelo de segurança e a nossa prática da segurança? Será que elas têm condição de vingar, de se tornar efetivas? Como é que o governo atual, por meio de um projeto bastante inovador, tentou resolver esse problema e como é que isso tudo tem tramitado dentre as outras forças políticas, né? O Congresso Nacional, o próprio Poder Judiciário? Ou será ainda que nós podemos ter uma proposta mais inovadora e mais de acordo com as esperanças que nós temos de ter uma segurança que seja, ao mesmo tempo, cidadã, democrática, participativa, garantidora de direitos e dos deveres que o Estado e todas as pessoas têm umas em relação às outras, e, sobretudo, uma segurança antidiscriminatória, uma segurança que afirme a verdade do povo brasileiro, não é? Que é um povo que tem a presença marcante dos afrodescendentes, é um povo que tem a presença das culturas indígenas, e é um povo que se encontra muito periferizado e é muito inseguro com relação à própria ação estatal, né, que é feita por meio de polícias e sem um controle efetivo. Para isso, hoje eu vou conversar com duas figuras que eu admiro muito, né, e que têm muito a nos trazer
a partir dos seus pontos de vista, não é? O primeiro deles é o nosso querido convidado especial, Benedito Mariano, que é sociólogo e mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, que eu já trago aqui para conversar conosco. Ele tem uma experiência muito no campo da segurança, porque ele foi ouvidor da Polícia de São Paulo, ele foi secretário de Segurança Cidadã em várias cidades do ABC Paulista, inclusive ele foi responsável pela concepção de vários planos de segurança. Ele foi um dos fundadores do Movimento Nacional de Direitos Humanos, foi o coordenador do núcleo do Centro Santo Dias, da Arquidiocese de São Paulo, uma das grandes propostas de uma figura que foi marcante na história de São Paulo, sobretudo nessa área de direitos humanos, que foi Dom Paulo Evaristo Arnes, e ele é responsável pela formulação e coordenação de um plano extremamente interessante para a renovação, a transformação da segurança cidadã em São Paulo. E o outro é o nosso querido jornalista Joaquim de Carvalho. O Joaquim de Carvalho, ele aqui da nossa querida 247, não é? Da nossa casa, que nos recebe. Esses encontros, eles fazem parte de uma parceria entre a Academia Paulista de Direito e a TV 247, não é? Ele é formado em jornalismo pela Casper Libero, não é? Uma faculdade extremamente importante e historicamente importante na afirmação do jornalismo brasileiro, do bom jornalismo brasileiro. Ele é diretor da sucursal do Brasil 247 em Brasília, documentarista, autor de documentários extremamente importantes para a gente entender a realidade presente, sobretudo a realidade presente. Repórter especial, ele foi repórter especial do Jornal Nacional, subeditor da revista Veja, e ele ganhou vários prêmios na sua carreira de muito êxito no jornalismo, como o Prêmio Vladimir Herzog, de Direitos Humanos, e o Prêmio Écio, por equipe. Então, eu queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao nosso querido Benedito Mariano e ao Joaquim de Carvalho, e abrir a palavra a vocês, para vocês saudarem a nossa audiência. Benedito. Boa tarde. Primeiro, parabenizar Alfredo pela iniciativa do programa na TV 247, que é uma TV de referência para as reflexões mais democráticas nesse país. Saudar o Joaquim de Carvalho e vamos aqui conversar um pouco sobre o que falta para a segurança pública ser uma segurança cidadã, democrática e igualitária. Joaquim. Bom, quero cumprimentar, então, agradecer muito o Alfredo Altier pela iniciativa, pelo convite, e dizer que a TV 247 se sente muito honrada com essa parceria de uma instituição tão importante quanto a Academia Paulista de Direito. E dizer que esse no caso do 247, esse é dos deveres de um veículo de comunicação, dar voz a instituições e a personalidades que tenham relevância, que tenham a contribuir com o debate público. Então, muito obrigado, Atia. Eu que agradeço pela sua presença, né, e ao 247 por essa parceria muito importante, assim como a presença e a participação do Benedito Mariano. Nós vamos falar sobre o tema da segurança, não é? E vamos dividir isso em 3 partes, né? A primeira delas seria uma análise crítica do estado atual da segurança pública no Brasil, né? Os fatos, o estado da Constituição brasileira e das leis brasileiras a respeito desse tema, não é? Em segundo lugar, a gente vai falar sobre a proposta que o governo Lula trouxe à sociedade, levou ao parlamento, de reforma constitucional e infraconstitucional do sistema de segurança no Brasil. E, por último, a gente vai falar, sobretudo, sobre, a partir da análise dos aspectos negativos e positivos dessa proposta, né, falar um pouquinho sobre a proposta que o Benedito Mariano tem coordenado, quer dizer, as ideias que ele tem trazido, que são extremamente importantes para a gente efetivamente ter essa justiça, essa segurança pública cidadã, democrática, igualitária e antidiscriminatória, não é? Então,
eu perguntaria desde logo, né, ao Joaquim, quais são os aspectos mais críticos da realidade brasileira de segurança, Joaquim? Desculpe, Benedito. Nós sabemos que essa segurança é absolutamente inadequada, ela é discriminatória, ela ataca a maior parte do povo brasileiro, ela protege o patrimônio contra o povo brasileiro e não dá segurança aos próprios cidadãos. Mas como é que você vê isso como um especialista na segurança, Joaquim? Benedito, desculpe. Como é que você vê essa deficiência que nós temos em termos de segurança? Bom, Alfredo e Joaquim, eu penso que a maior dificuldade, o maior problema hoje na segurança pública do país é o crescimento das organizações criminosas e das milícias. Milícias é uma outra modalidade de organização criminosa que tem a peculiaridade de ser formada por policiais ou ex-policiais. Na verdade, essa é a grande diferença das milícias de outras organizações criminosas. É espantoso o crescimento das organizações criminosas. Há pesquisas que indicam que são mais de 80 organizações criminosas, sob o comando de 2 ou 3 dessas organizações criminosas, 2 no Rio de Janeiro e uma aqui no estado de São Paulo, que cada vez mais vem ampliando as suas ações. Uma delas, que é muito grave, as organizações criminosas estão cada vez mais contratando com o poder público. Nós temos várias cidades importantes, inclusive aqui na capital de São Paulo, de situações em que o crime organizado contratou com o poder público. Na área, principalmente, essas ações novas das organizações criminosas se dão na área da saúde e do transporte, através de empresas formalmente legais e que acabam trazendo uma nova realidade para a sociedade, para os governos, o que indica a necessidade urgente de uma lei de compliance municipal, estadual e federal. Ou seja, uma lei que estabeleça a necessidade de analisar a fundo todas as empresas que contratam com o poder público, seja ele municipal, estadual e federal. Essa lei já deveria ter sido proposta pelo governo federal, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, se nós não avançarmos no enfrentamento adequado e as novas modalidades do crime organizado, enfrentar as novas modalidades do crime organizado, nós vamos ter situações muito próximas do que acontece no México. Hoje, o estado do Rio de Janeiro, segundo uma pesquisa feita em 2023, mais de 250 quilômetros quadrados estão sob o comando das milícias e outros 250 quilômetros quadrados sob o domínio das organizações criminosas relacionadas ao tráfico. Nós estamos falando de 500 quilômetros quadrados em que envolve mais de 4 milhões de pessoas sob o controle do crime. Isso é inaceitável, não pode ser só um dado da realidade. Tem que ter uma política de enfrentamento muito consistente, de curto e médio e longo prazo, porque com o crescimento das organizações criminosas não tem bala de prata, não se resolve
com uma ação imediata, tem que ter uma política consistente e permanente, né? Por isso que eu acho que é urgente nós termos, no Brasil, um programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas e às milícias. Isso independente da PEC. Depois nós vamos falar dos pontos positivos e algumas preocupações com a PEC. Mas esse programa já devia ter sido apresentado independente de uma PEC que mude o sistema de segurança pública. Nós temos uma cultura, e você lembrou bem, Alfredo, as nossas polícias, em especial as polícias estaduais, têm um preconceito histórico contra pobres e negros. E isso se manifesta na forma como as organizações policiais atuam nas regiões periféricas. Os dados da letalidade policial no país são absurdos, mais do que muitos países em guerra. Então, a cultura do capitão do mato ainda está presente nas nossas polícias, infelizmente. Isso tem que ser objeto de debate nas academias, na formação dos policiais, porque de 80% a 90% das vítimas letais das polícias no Brasil são jovens pobres e negros. Não é no Rio de Janeiro só, não é em São Paulo, não é na Bahia, no Ceará, é no país todo. Portanto, você tem razão. Qualquer política de segurança pública cidadã, democrática, tem que ser também antirracista, para que a atuação da polícia leve em conta a diminuição desse preconceito histórico que as polícias carregam e que se dá na prática através de várias ações. Por outro lado, então eu estou convencido de que a transição democrática, Alfredo e Joaquim, não priorizou a agenda de segurança pública. Quando eu falo em transição democrática, eu estou falando dos governos da esquerda e do campo democrático, todos eles não priorizaram a agenda de segurança pública, apesar de ter apresentado as melhores propostas de reformas no sistema de segurança pública. E nós temos que reformar o sistema de segurança pública, porque ele ainda carrega estruturas anacrônicas, arcaicas, autoritárias, algumas do período em que o Brasil era império. O Instituto do Inquérito Policial Brasileiro, ele foi criado em 1871, na reforma judiciária do Império, está presente até hoje, no século XXI, da mesma forma. Então, esse instituto, que deveria contribuir muito para a investigação policial, com o tempo se tornou uma peça burocratizada que impede, paradoxalmente, da polícia fazer aquilo que é da sua... por exemplo, a Polícia Civil fazer aquilo que é da sua atribuição fundamental, que é investigar e esclarecer crimes. E a Polícia Militar tem uma cultura de chegar depois do crime, não antes, não para evitar o crime. E essa cultura de chegar depois do crime, ela é pautada por essa cultura de preconceito histórico contra pobres e negros. Ou seja, ela atua depois do crime com preconceito e aí o resultado prático é o número objetivo enorme de letalidade policial. Ainda é um palavrão no Brasil, policiamento de proximidade, policiamento comunitário. Eu falo isso há 30 anos. O policiamento de proximidade foi idealizado no século XIX por um ex-primeiro-ministro inglês do Partido Conservador, Robert Peel. Aqui é um palavrão.
Então, nós estamos mais de 200 anos atrasados no que diz respeito ao policiamento próximo da comunidade, que dialoga com a comunidade, e essa presença permanente do policiamento comunitário evita o crime, chega antes do crime. Então, eu acho que há muito o que fazer e acho que a segurança pública ainda é um calcanhar de Aquiles. Não estou fazendo propaganda aqui do meu livro, é esse o nome do meu livro. Segurança pública é um calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático, porque, apesar de ter apresentado programas estruturantes de reformas, quando viraram governo, não transformaram essas propostas em políticas públicas, o que abriu espaço para propostas demagógicas, eleitoreiras da extrema-direita. Essa é a realidade hoje, no meu entendimento, da segurança pública. Joaquim, você é jornalista e você vive essas questões da relação entre política, direito, segurança, não apenas no seu trabalho, né, do dia a dia, de repórter, de comentarista, de quem tem uma opinião, mas também nos trabalhos que você faz de cinema, né, que são os seus documentários. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses problemas que o Benedito referiu com bastante propriedade, né? Quer dizer, a polícia, na verdade, nós temos uma segurança distante do povo brasileiro, uma segurança que tem um modelo autoritário e inadequado, e uma segurança que não permite propostas de prevenção, pelo contrário, é uma segurança que não dá segurança, quer dizer, é uma segurança que apenas está no nome, né? Quer dizer, na verdade, é uma política de antissegurança pública, antissegurança cidadã, e isso tudo repercute, digamos assim, naquilo que acontece no interior da sociedade, dos seus aspectos políticos. Eu queria que você comentasse um pouco isso, Joaquim, que eu acho extremamente importante a sua visão sobre esse tema, né? Bom, primeiro eu gostaria de saudar devidamente o Benedito Mariano, que eu já conheço como repórter, já entrevistei, e sei que é um dos maiores especialistas em segurança pública, e é muito importante, quando ele falou agora, que a esquerda negligenciou mesmo, de fato. Negligenciou, é fato, é de verdade. Talvez isso venha da época da ditadura, porque como a esquerda foi vítima, vamos dizer assim, da parte fardada do Estado, vamos chamar assim, foi. Então houve uma desconfiança muito grande, né? Então sempre teve esse atrito. Isso dos dois lados, né? Mas quem era governo acabou perdendo a oportunidade de estabelecer novos paradigmas. Então, o Benedito Mariano, que eu já conheço como um dos maiores especialistas, tocou no ponto que é central, entendo, que eu acho que é muito importante. Agora, o que a minha visão, né, que é uma visão de quem é um observador, um narrador, um contador de histórias, aquele que vai recolher as histórias e contar para a sociedade, que esse é o meu papel. Como eu disse, a sociedade, eu também, como membro da sociedade, integro uma espécie de um trem que está fazendo uma jornada. E nesse trem é dada a oportunidade à própria sociedade de que alguns contem como foi essa viagem e narrem com honestidade. Então, é o que eu faço. Então, eu não sou um técnico, um especialista, mas um contador de histórias e procuro fazer isso com realmente com o senso do dever. Tem que fazer. A que eu entendo da polícia, eu vi até agora, isso aconteceu ontem, teve numa cidade chamada Frutal. Então, essa cidade, a polícia fez uma abordagem. Era um suspeito. E aí, tem um parlamentar, deputado estadual de direita, extrema-direita, defende a polícia, reclamando que a polícia não pôde, aquele suspeito, quando foi colocado na viatura, suspeito de um roubo, um furto, ele colocou, não sei exatamente se foi roubo ou foi furto, mas foi algo contra o patrimônio. Então, colocou na viatura e a população defendeu o suspeito e foi contra a polícia. Então, ele estava reclamando que teve que chamar reforço porque o suspeito não quis ficar naquela parte onde vão aqueles que são detidos, né?
Então, ele ficou com a perna para fora, então a polícia teve que fazer uma improvisação para poder levar até a delegacia. E ele reclamando que a sociedade, a população era culpada por isso, que isso era inadmissível, etc. Então, eu fiquei pensando, eu vi isso hoje. Por que isso ocorre? Porque a comunidade não acredita na polícia, porque não confia na polícia, porque não tem uma boa relação com a polícia, porque é vítima dos erros da polícia. E ali, aquela comunidade sabe o que já aconteceu com o filho, o que aconteceu com ela própria, sabe desses erros. Então, essa situação de conflito não interessa a ninguém. Então, como repórter, eu estou dizendo que o que é necessário é que haja, isso é um fator de segurança pública, que os agentes de segurança tenham a confiança das pessoas até para poder prevenir crimes, porque as pessoas contam, até para poder não ter um conflito com a comunidade, para poder fazer o seu trabalho sem que as pessoas vejam a polícia como, na verdade, como um agente de agressão. E ocorre mesmo, viu? Isso é fato, dizendo que eu morei em São Paulo, no Morumbi, perto de Paraisópolis, onde eu conheci muita gente, eu sei, e as pessoas falavam, e eu mesmo tive a oportunidade de denunciar abusos da polícia, como é feita a abordagem. Isso não interessa a ninguém. Se isso tivesse dado certo, vamos dizer o seguinte, não, segurança melhorou com isso, mas não melhora, porque não é assim que você resolveu o problema da segurança. Do ponto de vista pragmático, não podia abusar nunca, mas vamos supor que tivesse resultado. Entendeu? Mas não tem. A criminalidade só aumentou. Então, esse o testemunho que eu dou, e dizendo, o que eu entendo, não como especialista, mas como repórter, é que é preciso fazer um trabalho, e aí seriam novos comandantes, e seria também, que é fundamental, Benedito Mariano, eu quero ouvir o Benedito Mariano, que ele fala sobre isso, mas eu entendo que a polícia, em grande parte, é a responsável pelo crime. Eu fiz uma videoreportagem, que é um pequeno documentário, uma videoreportagem, entrevistei chefes da milícia, eu não posso dizer quem é, porque esse era meu compromisso, lá no Rio de Janeiro. E eu sei que eles tinham uma relação com a polícia e naquele local a função dele era não deixar o tráfico de drogas, mas deixava um tráfico de drogas, uma boca de fumo, que o miliciano falou, o chefe miliciano, na verdade, porque era a boca de fumo que remunerava o quartel, o batalhão daquele local. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é o fator, a polícia tolera, ela sabe, as pessoas sabem onde isso está. Então, você diz, por que isso continua? Porque é um fator de remuneração. É só ver o patrimônio de muitos policiais, não estou dizendo todos não, viu? Tem policial sério, mas esse não tem nem poder. Muitas vezes é colocado em plantão, ele fica em algum local que não tem poder nenhum. Então, é o que eu vi. Então, eu entendo, mas eu quero ouvir o Benedito Mariano, que se a solução não está de criar, de fortalecer a polícia da polícia, corregedorias muito fortes, independentes, efetivamente, e uma corregedoria nacional, que em grande parte vai acabar com o crime. Mas, para isso, também agora dando o meu testemunho, porque já fiz reportagem sobre isso, você tem que mudar toda a estrutura do sistema, porque muitas vezes cargos importantes da polícia são nomeados politicamente por deputados. E você faz isso por quê? E o governador tolera que precisa do voto do deputado. E faz isso por quê? Porque é fonte de arrecadação do deputado. Isso existe, é assim que funciona. Então, estes policiais abastecem ou pagam para ficar naqueles cargos importantes. Aí eu ouvi uma vez o Guaraci Mengardi, que é outra pessoa que fez um trabalho acadêmico sobre isso, sobre a questão da segurança, foi investigador de polícia e fez um trabalho acadêmico, mestrado, e ele falou para mim exatamente assim, ele falou, cada vez que você vê uma solução de um crime, pode ter certeza que 3 outros houve acerto, entendeu? Era para ter resolvido, não resolveu, houve acerto, porque é assim que funciona a polícia. Ele escreveu o livro de Gansos, é um livro que ele narra o dia a dia de uma delegacia de investigação policial. Desculpa, eu não quero falar muito, mas essa é o testemunho que eu dei como repórter, mas eu passo para o Deflopo, para o Atier, que é aqui o âncora desse programa, mas eu gostaria muito de saber do Benedito dessas questões, que é justamente a polícia como fator de crescimento do crime. Joaquim, tiras gansos e trutas, do Guaraci Mengardi. Uhum. Benedito, por favor, pode falar. Eu estou de pleno acordo com a análise que o Joaquim de Carvalho fez. Né? Um dos nossos gargalos na segurança pública
é a não autonomia e independência dos órgãos corregedores. Por isso, esse é um dos pontos, já adiantando aqui, Alfredo, importante da PEC, que propõe que os órgãos corregedores sejam autônomos. Só faltou dizer autônomo de quem? Porque quando se fala em autonomia dos órgãos corregedores, no meu entendimento, é autonomia das direções das polícias, sob pena de estabelecer quais policiais serão eventualmente investigados e quais não serão. Por exemplo, e tem que mudar a estrutura, como o Joaquim disse. O corregedor da Polícia Civil de São Paulo é membro do Conselho da Polícia Civil. Portanto, nenhum delegado que faz parte do Conselho da Polícia Civil será investigado a priori, porque ele é colega, é membro da cúpula da polícia. Até pouco tempo, eu não sei se mudou, acho que ainda não, o delegado de polícia só pode indiciar determinados policiais com aval do delegado-geral. Se não tiver aval do delegado-geral, não tem indiciamento de ninguém. Isso é um absurdo, acontecendo aqui no estado de São Paulo, o estado mais estruturado do país. A corregedoria da Polícia Militar, o corregedor é subordinado administrativamente ao subcomandante. Eu, quando fui ouvidor da polícia, abri um procedimento contra o subcomandante da Polícia Militar por alguma denúncia de abuso de autoridade cometido por policiais com função subordinadas a ele. E mandei para o corregedor. Eu deixei ele numa saia justa, porque ele falou: pode acontecer duas coisas se eu der andamento a essa sua denúncia. Ou eu caio, na semana que vem não sou mais corregedor, ou se eu der andamento, cai eu e o subcomandante, que é meu chefe. É essa situação que impede o órgão corregedor de ser um órgão de fato e de direito polícia da polícia. Nós temos que fortalecer o órgão corregedor, de pleno acordo. Essa situação que ocorreu aqui em São Paulo, de que um empresário criminoso que denunciou organização criminosa, mas também denunciou dezenas e dezenas de policiais, e em razão disso foi executado no Aeroporto Internacional de Cumbica, à luz do dia, na frente de outras pessoas, com vários tiros de fuzil, é uma coisa absurda. E o governo do Estado tratou isso como mais uma ocorrência. Não compactuamos com desvio de função. Não se trata de desvio de função. É parte importante da polícia articulada com o crime organizado. Inclusive, depois, a própria polícia, a corregedoria da polícia, identificou que o policial que cometeu a execução, quem executou o empresário foi um policial da ativa. E estava num carro dirigido por um oficial, por um tenente, que me parece que depois, numa reportagem, após essa situação, teria comprado uma Ferrari. Quer dizer, é um escândalo essa situação. Para mim, é a maior crise na segurança pública da história de São Paulo, o envolvimento de policiais com organização criminosa. Eu acredito que a Polícia Federal deveria ser a principal referência da investigação dessa ocorrência, porque foi no espaço de uma unidade da União, Aeroporto Internacional, e envolve dezenas de policiais, se não me engano, já tem 17
policiais militares indiciados pelo próprio órgão corregedor e mais uma dezena de policiais civis. Então, e no Rio de Janeiro, citado aqui pelo Joaquim, houve períodos recentes em que 30% dos homicídios dolosos no Estado foi cometido por policiais. A letalidade, 30% das mortes violentas no Estado do Rio de Janeiro foi cometido por policiais. Então, não dá mais para tratar essa questão da segurança só procurando consensos. Não tem consensos em estabelecer diretrizes para mudar a rota da situação da segurança pública do país. É evidente que deve-se procurar consensos, mas não deve-se negociar conceitos, diretrizes, porque isso cabe ao governo federal. Na ditadura, nos períodos autoritários, o governo federal estabelecia as diretrizes para o país inteiro. Evidentemente que na marra, mas estabelecia para o país inteiro. 42 anos de transição democrática e ainda não temos diretrizes nacionais da segurança pública, da democracia, da transição democrática. Então, essa omissão custou caro. Essa omissão levou a que esse tema, que talvez seja o tema mais sensível e que mais preocupa a população brasileira, ficasse na mão da extrema-direita, com as suas propostas demagógicas, eleitoreiras e de senso comum, mas que acaba convencendo setores da sociedade. Eu diria, Alfredo, para terminar aqui, não me alongar nesse tema, se os governos da esquerda e do campo democrático tivessem colocado em prática 50% do que já propôs nos seus programas estaduais e federais, a segurança pública seria o carro forte de todas as campanhas eleitorais da esquerda e do campo democrático. É exatamente o contrário. É o calcanhar de Aquiles. E se nós não dermos um salto de qualidade nessa agenda, 2026 será o tema que ficará com a extrema-direita. Perfeito. Alfredo, eu quero pedir para você, o Nicolas Ivachita, que é o responsável técnico aqui pela plataforma, ele está aqui sob sua orientação, está ouvindo você aqui. Eu como disse a você, eu tinha uma entrevista no Benedito Mariano, vou entrevistar agora, é uma outra área, é a vida do repórter, né? Contar histórias. É a Silvia Buarque, que é a atriz, filha do Chico Buarque. Então, ela vai apresentar uma peça e ela vai nos dar a entrevista antes. Então, eu tenho horário, porque ela vai começar a peça, então ela vai entrevistar antes, a gente vai mostrar ela se preparando para a peça. Tal. Então, eu peço licença a vocês. Eu vou assistir depois do programa, porque a entrevista é muito bom. Eu falei, o Benedito Mariano é um especialista. O que ele falou agora, fantástico. Que é o que vai ser o tema, isso está na mão da extrema-direita, porque a esquerda não teve atuação. E aí eu quero saudar o Alfredo Dattier como assim, o presidente da Academia Paulista de Direito por tocar nesse tema que eu sei que o Alfredo é visto e é ouvido por muita gente, inclusive pelo campo democrático, campo da esquerda, centro-esquerda, né? Mas não só, mas é muito visto. Então, é muito importante essa sua iniciativa, esse seu programa. Então, eu vou me despedir de vocês, mas o Nicolas continua sob sua orientação aqui. Ele está te ouvindo, tá bom? Obrigado, Joaquim. Até o próximo programa, hein? Um grande abraço para você. Um abraço para você, um abraço, Benedito Mariano. Abraço a todos. Benedito, eu acho que a sua crítica foi uma crítica assim muito certeira. Você abrangeu, falando assim de forma simples e tocando em alguns casos concretos, né? Você abrangeu tudo aquilo que nós, como cidadãos e como cidadãs, vivemos em termos de segurança pública no Brasil. Quer dizer, a gente tem, de fato, uma segurança pública inadequada, nós não nos sentimos seguros, ao ponto de os lugares privados, não é, de frequência pública no Brasil,
estarem todos ocupados, inclusive, por agentes de segurança privada, né? Quer dizer, há um crescimento disso que é assustador, porque isso nos assusta. Essas pessoas, inclusive, durante o regime anticonstitucional de Bolsonaro, elas acabaram sendo armadas, houve uma flexibilização inconstitucional, ilegal, do acesso às armas por parte das pessoas que tinham recursos para isso, claro, né? Quer dizer, para uma minoria da população brasileira. E isso tudo é preocupante, quer dizer, os índices de violência que nós temos diante de nós, né? Os dados nacionais da segurança pública mostram esse crescimento da violência. Isso tem a ver não apenas com a desigualdade que existe, uma desigualdade gritante que existe no Brasil, desigualdade social, desigualdade econômica, mas tem a ver também com diretrizes inadequadas, né? Que servem aparentemente a uma minoria, que é representada por esses projetos e governos de extrema-direita, né? Mas não servem a ninguém, na verdade, porque eles tornam o dia a dia cada vez mais inseguro, né? E existe você falou muito bem que existe todo um discurso demagógico que acaba sustentando essas propostas de mais violência desses regimes de extrema-direita. Propostas de morte, inclusive, de uso do artifício da morte para resolver problemas de segurança. Isso tudo na verdade, são sementes para piorar ainda mais a situação. A gente tem também o problema carcerário, a gente tem o problema da própria justiça, quer dizer, a própria justiça não tem, você falou muito bem que a polícia não tem um órgão de controle, não tem um órgão de controle externo, não tem um órgão de controle cidadão, né? Mas também a justiça não tem isso, né? Eu não sei, inclusive, qual é a sua opinião, não sei se funciona, porque a Constituição fala numa atribuição do Ministério Público de controle das polícias, mas eu tenho a impressão que isso efetivamente não se exerce e parece também inadequado, né? Quer dizer, digamos, na estrutura toda daquilo que deve ser a segurança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Benedito, daquilo que são as propostas dessa proposta de emenda constitucional, não é? O projeto de emenda constitucional, a PEC. E como é que você vê isso? Quer dizer, não apenas... Será que você disse uma coisa que eu achei importante, quer dizer, existem reformas que podem ser feitas independentemente de uma grande reforma, né? Exatamente. E como é que você vê isso? Quer dizer, como é que você vê essa postura atual de querer enfrentar o problema? Isso é muito importante, não é? Esse governo quer enfrentar esse problema e está tentando fazer alguma coisa. O que tem de positivo, o que tem de negativo, o que tem de insatisfatório, o que pode aprimorar? Como é que você enxerga essa proposta em primeiro lugar? Muito bom. Alfredo, eu defendo, apoio a PEC da Segurança Pública elaborada pelo ministro Lewandowski. Acho que ele é bem intencionado, né, e quer que o governo federal tenha uma maior participação nesse tema tão importante que é a segurança pública. O principal ponto da PEC é quando estabelece que cabe à União as diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública. Porque nos períodos autoritários coube. Então, agora, na transição democrática, na democracia, precisa também ter as diretrizes, que, evidentemente, serão totalmente diferentes das diretrizes do arbítrio da ditadura. Por que isso é importante, Alfredo? Porque ao longo da transição democrática, os governos federais da esquerda e do campo democrático não achavam que era importante. Não achavam que a segurança pública era a agenda do governo federal. Então, nós precisamos quase 40 anos para ter uma PEC que indique, sim, cabe ao governo federal diretrizes para a segurança pública. Só por isso ela já tem a sua importância. Acho que os outros pontos que serão constitucionalizados já são de competência da União, mas reforçam se virarem temas constitucionais, como a unificação
de protocolos, né? Nós falamos aqui de abordagem policial, nós temos que ter um protocolo nacional de abordagem policial, tendo como pressuposto que a abordagem policial não pode levar em conta a cor da pele e a condição social. Esse é o pressuposto número 1. Né? Ter um banco de dados nacional da segurança pública. O Ministério da Justiça e Segurança Pública não tem um banco de dados da segurança pública. O Fórum Nacional, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem mais banco de dados que a União. Né? Acabou de lançar agora um Atlas da violência em parceria com o IPEA. Né? Então, o Fórum produz isso anualmente e nós não vemos iniciativa de ter um banco nacional. Agora vai ser constitucionalizado, eu espero que com isso ele ganhe força. E constitucionalizar os fundos para que não corra um risco de corte, o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário. Isso a favor também de inserir as guardas civis municipais no rol de instituições de segurança pública, na perspectiva delas continuarem fazendo aquilo que é de sua vocação, que é policiamento preventivo. Por isso que eu vejo com estranheza alguns prefeitos, a partir de uma decisão do STF, que, no meu entendimento, só ratificou o que já estava no Estatuto Geral das Guardas Civis Municipais, de criar a Polícia Municipal. Evidente que, se as guardas vão para o rol de instituições de segurança pública, ela é polícia, mas é polícia com a denominação de Guarda Civil Municipal. E não é uma questão semântica, é porque quem está propondo não chamar mais Guarda Civil Municipal, mas Polícia Municipal, é que tem a perspectiva de que essa instituição policial municipal tenha um caráter repressivo e não preventivo. Então, querem mudar a concepção das guardas civis municipais. Né? Tanto que todos esses prefeitos que estão querendo ou propondo, não devem, porque isso é decisão do Congresso Nacional. O prefeito não tem competência, no meu entendimento, de criar agência de segurança pública. Isso é competência do Congresso Nacional. Mas já estão criando unidades repressivas, comprando armamento pesado. Não tem sentido as guardas civis municipais usar fuzil, por exemplo, para fazer policiamento, por exemplo, preventivo em parques públicos, em escolas. Né? A guarda tem que ter uma ação preventiva, e esse tipo de armamento não coaduna com a característica da guarda de policiamento preventivo e comunitário. Então, são os pontos que eu acho favoráveis da PEC. Qual a minha preocupação com a PEC? A correlação de força hoje muito grande da direita e da extrema-direita no Congresso Nacional. A PEC pode ser desfigurada. E, se ela for desfigurada, o sistema vai ficar pior do que está. Então, se correr o risco dela ser desfigurada, é melhor ela não passar. Né? Então, temos que estar atentos. Eu não sei como está se dando lá o diálogo com as lideranças do Congresso Nacional, mas tem que fazer um esforço para que a PEC não seja desfigurada e a extrema-direita não coloque lá parte das suas propostas dentro da PEC. E quero reforçar, nós não podemos limitar a Política Nacional de Segurança Pública a uma PEC, né, que pode passar ou não. Né? Então, eu acho que o governo federal já devia ter anunciado a segunda Conferência Nacional de Segurança Pública. Né? Nós só tivemos uma conferência em toda a República, foi no segundo governo Lula, né? Para fazer uma comparação com a saúde, para se criar o SUS, Sistema Único de Saúde, foram necessárias 17 conferências nacionais. Nós estamos falando de SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Só tivemos uma conferência.
O SUSP não saiu do papel e não sairá se não houver amplas conferências estabelecendo, a partir delas, diretrizes para a União, estados e municípios. Já tinha dito aqui a importância de criar um programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas e às milícias. Acho que é importante ter um programa nacional de policiamento de proximidade. Aí fala, mas a PF e a PRF não faz policiamento de proximidade. Quem deve fazer são os estados. Ora, os estados que queiram recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é da União, têm que seguir as diretrizes da União, então criar policiamento de proximidade, sob pena de não receber recursos, tem que ter contrapartida, senão as diretrizes não saem do papel. Eu acho importante rever a lei de drogas, isso estava no programa da chapa Lula-Alckmin, né, para diferenciar com muita clareza o que é usuário e o que é traficante. Né? A lei de droga que nós temos hoje é ruim, né? E estava previsto a revisão e não teve, nesses 2 anos, iniciativa de mandar para o Congresso Nacional a revisão da lei de drogas. É polêmico? Mas nem tudo na segurança pública vai se construir a partir de consensos. É um programa que a sociedade escolheu a partir da eleição do presidente Lula e do Alckmin. E, por último, eu acho importante ter um diálogo com os trabalhadores da segurança pública. A esquerda e o campo democrático dialogou muito pouco com os trabalhadores da segurança pública, com as entidades, federações representativas dos trabalhadores. Isso é uma das consequências do afastamento dos governos da esquerda e do campo democrático da segurança pública. Acho que indicaria aproximação o governo federal criar um programa nacional de saúde mental para os trabalhadores da área de segurança pública. Alfredo, no estado de São Paulo, o que mais vitima policiais civis e militares não é a atividade policial em estrito senso, é o suicídio policial. Ele é epidêmico no estado de São Paulo, como deve ser epidêmico em outros estados. E o governo federal poderia usar os recursos do fundo, incentivando os estados a criarem programas estaduais de saúde mental com recursos do fundo e, evidentemente, estabelecendo as diretrizes desse programa nacional. E, por último, acho que o governo tem que debater um piso mínimo nacional para as polícias. Os nossos policiais recebem muito pouco. As bases das nossas polícias são muito mal remuneradas, com exceção de alguns estados, Santa Catarina, o Distrito Federal, e talvez mais 1 ou 2 estados, mas, no geral, é muito baixo o salário de policiais, o que levam eles a fazer o serviço extrapolicial, que formalmente não é permitido nos regulamentos disciplinares ou na lei orgânica da polícia, mas todos fazem. Policiais militares operacionais, 90% fazem bico. Todo mundo sabe. Então, a partir daí, mostra que há uma iniciativa de botar a segurança pública na agenda prioritária do governo. Tem que tratar o tema da segurança pública como uma das agendas estratégicas de política social. E se a segurança pública é uma agenda estratégica da política social, quem mais tem que ser beneficiado com essa agenda
são os pobres negros das periferias, são as populações que mais sofrem com a violência. E é exatamente o contrário, são elas que são vítimas do aparato repressivo do Estado. Então, passou da hora de falar, olha, quer construir a polícia cidadã, democrática, a polícia da democracia, vamos ter que estabelecer algumas prioridades e algumas mudanças, sejam elas constitucionais e infraconstitucionais. Não fizemos grandes mudanças constitucionais e não fizemos também muitas mudanças infraconstitucionais. Talvez a mudança infraconstitucional mais importante que o governo federal fez foi construir os primeiros presídios federais. Mas isso, na gestão, você sabe, do grande ministro Márcio Tomás Basso, foi lá que construíram os 5 primeiros presídios federais. Eu penso que precisa ter um presídio federal em cada estado, além do Distrito Federal, que hoje já tem. Porque as organizações criminosas triplicaram de tamanho quando foi criado os primeiros presídios federais. Então, tem muitas ações que dependem da PEC, mas, do ponto de vista dessa principal referência, que é estabelecer constitucionalmente que cabe à União diretriz da segurança pública, a PEC é muito boa, não sei se vem em boa hora, não sei se será desfigurada, mas, evidentemente, que eu apoio a PEC, torço para que ela passe da maneira em que foi encaminhada ao Congresso Nacional pelo ministro Lewandowski. E, por último, não quero ir aqui, com todo respeito ao ministro Lewandowski, eu penso que o presidente Lula já deveria ter anunciado a criação do Ministério da Segurança Pública. Nós temos que ter um órgão de primeiro escalão para colocar em prática as diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública e dialogar com estados e municípios. Eu vivo dizendo a seguinte referência, Alfredo. Faz muito tempo que o Brasil tem o Ministério da Pesca. É importante? Claro, para regulamentar a pesca no país, um país continental. Mas se tem Ministério da Pesca, não tem o Ministério da Segurança Pública. Qualquer pesquisa no país, segurança pública é primeiro ou segundo, ou terceira a maior preocupação da população brasileira. Nos últimos tempos tem sido a primeira. Então tem que estabelecer urgente esse órgão gestor nacional. Estava também no programa do presidente Lula. Eu sei que o ministro Flávio Dino era contra quando foi convidado para ser ministro, mas é necessário criar. O Ministério da Justiça tem demandas demais. Cuida da relação, e você sabe melhor que eu disso, da relação com o STF, com o STJ, com outras instituições da justiça, cuida da defesa do consumidor, cuida do sistema penitenciário, cuida de questões indígenas, e aí a questão da segurança fica solta, mesmo sendo o que cria mais atenção hoje do atual ministro. Então, passou da hora de criar o Ministério da Segurança Pública, e espero que não só crie, mas que ele seja dirigido por um ministro da esquerda e do campo democrático, e não criar o ministério para dar para o centrão, para a direita, porque aí é melhor não criar. É dar um tiro no pé, fazendo aqui uma analogia com o nosso tema. Benedito, olha, eu acho que essa sua aula sobre segurança pública e essa sua capacidade de entender os problemas que nós vivemos, as propostas que estão sendo feitas e aquelas que devem ser feitas e devem ser realizadas, e de que modo elas devem ser realizadas, servem aqui como guia para a gente prosseguir aqui a nossa reflexão. Claro, a gente não tem todo o tempo, acho que o nosso tempo já está
aqui chegando ao final, né, do nosso primeiro programa, eu queria agradecer muito, muito a sua participação, dizer àquelas e aqueles que estão nos assistindo que o Benedito Mariano vai voltar. A gente vai conversar com outras pessoas nessa área de segurança, inclusive com a participação do Benedito, como o Luiz Eduardo Soares, por exemplo, e nós vamos poder reunir algumas propostas importantes, né, a partir desse diagnóstico extremamente relevante que fez o Benedito, e, ao final, a gente vai poder, digamos assim, participativamente, com aqueles que estão nos ouvindo, aquelas que estão nos ouvindo, poder também gerar participação, né? A existência das conferências é fundamental, até porque nós temos essa preocupação que o Benedito externou, de que hoje a relação de forças, depois de um período muito ruim, né, que nós vivemos aí praticamente 6 anos, vivemos 4 anos de regimes anticonstitucionais, né, que se voltaram contra, efetivamente, a realização daquilo que a Constituição previa. Então, nós temos muito pouco apoio, mas acho que é importante a realização das conferências, sobretudo para amealhar esse apoio, essa pressão da sociedade, a pressão dos institutos de pesquisa que são extremamente importantes nessa área, né, de segurança. Universidades estão preocupadas com isso, professoras, professores, enfim, nós vivemos isso. Então, eu queria agradecer muito ao Benedito, nós vamos voltar em breve, eu acho que deu para todo mundo perceber, ter assim, digamos assim, um aperitivo daquilo que vão ser esses programas, né? Agradecer de novo essa parceria maravilhosa do 247, que é uma referência para todos nós de jornalismo independente, de jornalismo autêntico, né, no Brasil, importante para a construção democrática, e deixar a última palavra com o nosso querido convidado, o Benedito Mariano, já sabendo que nós vamos voltar para continuar essa conversa. Alfredo, de novo, quero parabenizar você pela iniciativa de criar o programa, a parceria com o 247, que é, como você diz, um jornalismo, uma imprensa independente, importante para discutir todos os temas sem censura, e que ótimo que você vai trazer o Luiz Eduardo. Eu fui um dos coordenadores do programa do presidente Lula em 2002, com o Luiz Eduardo, Roberto Biscaia e Roberto Aguiar, que já faleceu. Nós éramos os 4 coordenadores. E queria terminar aqui repetindo uma frase muito dita por um amigo comum nosso, Alfredo, que é o sempre ministro Tarso Genro. Há uma relação intrínseca hoje entre segurança pública, segurança do Estado e segurança nacional. Pela dimensão do crime organizado no país, ou o governo federal entende essa dimensão, ou nós não vamos dar conta de enfrentar de maneira adequada a expansão do crime organizado no país. Obrigado pelo convite. Obrigado, Benedito Mariano, e fica aqui o convite para todas que estão nos assistindo para acompanharem os demais programas da série, que serão sempre apresentados às terças-feiras, a partir da 1h, mas vão ficar disponíveis na rede para consulta, para pesquisa, para participação de todos e de todas, não é? Tanto no site do 247 quanto no canal da Academia Paulista de Direito no YouTube. Muito obrigado. Nicolas, muito obrigado pela sua ajuda aqui na nossa coordenação, tá bom? Um abraço para todos. Abraço, Alfredo. Abraço a todos.